expor aos nossos olhos o fim da criação. Tudo foi criado para que o Verbo se fizesse carne, habitasse entre nós. Deus, desde toda a eternidade, previu o pecado. Deus, desde toda a eternidade, viu a miséria que o seu amor infinito deveria socorrer. E é este o grande mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim de toda a nossa história. O que é mais dramático no mundo moderno, o que o demônio mais trabalhou em realizar, foi mergulhar as nações, as almas e as nações na maior ignorância da sua própria história. Ninguém mais conhece por que foi criado, ninguém mais conhece o que deve fazer, ninguém mais sabe ou pensa para onde vai depois da morte. Não conhecem mais a sua história. E assim aconteceu com os homens, não só no mundo moderno, mas depois do pecado original ele mesmo. Pouco tempo depois do pecado original, os homens se espalhando pelo mundo inteiro esqueceram esta grande história, este contato primordial que tiveram com Deus no Éden, essa amizade que tiveram com Deus no Éden, foi completamente esquecida. E, portanto, o episódio do pecado original, o episódio da necessidade de um Redentor, a lembrança de uma promessa de um Redentor, isso tudo foi esquecido. Pois bem, o Verbo se fez carne justamente para nos lembrar, para nos contar essa história, para nos fazer conhecer da onde nós viemos, para onde nós vamos. Ele veio nos explicar por que os males existem no mundo, por que tantos dramas, por que tantas catástrofes, por que tantas infelicidades. O mal é uma objeção e um problema que todo mundo se põe, sempre se colocou. Por que o mal existe? Por que os inocentes sofrem? Por que a morte existe? Por que Deus, sabendo que nós poderíamos morrer, nos permite ainda viver? Bem, nosso Senhor vem nos explicar tudo, porque Ele é a luz do mundo. Então Ele vem nos explicar, antes de tudo, que Deus nos criou para sermos eternamente felizes. O homem moderno fala muito de pré-história, que houve uma pré-história. Sim, houve uma pré-história. E a pré-história foi aquele primeiro dia em que Adão e Eva viviam na amizade de Deus, em que nada tocava em Adão, nada tocava em Eva, porque Deus nunca poderia ter querido, de uma maneira positiva, ver alguém sofrer. Deus, como dizia Santa Teresinha, quando permite que alguém sofra, Ele esconde o seu rosto, porque Deus é amor infinito. Deus não pode ver ninguém sofrer. Deus não quer e não suporta ver alguém sofrer. E por isso que quando Ele criou Adão e Eva, e assim como criou os anjos no céu, os criou em uma felicidade plena. Adão não tinha absolutamente nenhum sofrimento, Eva não tinha nenhum sofrimento. Mas, infelizmente, Deus, criando o homem livre e criando os homens livres, para quê? Por que Deus cria o homem livre? Porque só quem é livre é capaz de amar. Alguém que não é livre é incapaz de amar. Só alguém que tem a possibilidade, a triste possibilidade de não querer, pode querer com vontade. E por isso, Deus, que criou os minerais, que criou os vegetais, que criou os animais, que o servem, mas sem saber quem Ele é, gostaria de criar também seres que pudessem amá-lo e que pudessem usufruir, gozar da vida que Ele mesmo era. Porque Deus, Ele mesmo, é a alegria infinita. Deus que, infinitamente feliz na eternidade, desde sempre, por amor, sem necessidade nenhuma, quis criar seres que Ele pudesse convidar a viver da sua própria vida,
nós não podemos imaginar o que é a eternidade. Nós não poderíamos imaginar o que é possuir a Deus por toda a eternidade. É possuir a plenitude de todos os bens, é possuir a plenitude de toda a alegria. Pois bem, Deus tinha criado os homens para este fim, e para isso tinha estabelecido que o homem, porque Deus tem, não só tem, mas é todas as perfeições em ato. Em Deus há uma justiça infinitamente perfeita. E essa justiça infinitamente perfeita de Deus exigia que esses homens que receberam tantos benefícios da sua parte, ao menos tivessem um ato de reconhecimento para com Ele. E o ato de reconhecimento para com Ele era a obediência. Então Deus queria ser obedecido, Deus merecia ser obedecido, porque é perfeito, é mais perfeito que alguém que receba um benefício agradeça do que não agradeça. E é óbvio, não é? A lei natural nos move até o pior dos homens a sentir uma pequena ou menos inclinação quando alguém faz um bem de agradecer. Todos nós temos isso, é normal, está escrito no coração do homem. Ninguém precisa ensinar. Pois bem, a justiça de Deus então exigiu, porém, uma maneira de agradecer que era pontual, que era não comer o fruto da árvore. E assim, não comendo o fruto da árvore, o homem reconhecia pela obediência que Deus é digno, Deus tem direito de ser obedecido por quem Ele é pelo que Ele fez. Pois bem, justamente, já tendo passado o drama no céu, já tendo passado o drama no Evo com os anjos, eles não estavam no céu, os anjos não viam Deus, já tinha se passado o drama de Lúcifer, que amou a si mesmo, desses anjos malditos que amaram a si mesmos, porque Deus os tinha chamado também. Deus os tinha chamado a serem eternamente felizes com Ele no céu. Os anjos não foram criados no céu diretamente, foram criados no Evo, chamado Evo. E Deus também quis, a justiça de Deus, quis que, diante de tamanho benefício, nós não podemos imaginar o que seja um anjo, uma criatura angélica, um espírito angélico. Nós não podemos imaginar a grandeza dessa criatura, que está incomparavelmente mais alto que os homens. Então Deus quis que eles também tributassem a Deus uma homenagem. Tributassem a Deus uma homenagem. E essa homenagem era que, bem, Deus revelava a eles que por mais que eles fossem muito felizes como eles eram, Deus os chamava a uma felicidade ainda maior, que absolutamente transpassava a que eles tinham, que era a alegria de vê-lo e possuí-lo. Mas para isso, os anjos tinham que reconhecer que eles eram incapazes, por eles mesmos, de verem a Deus. Ora, para os anjos, essa prova foi então de reconhecer que eles eram incapazes. E para um anjo, por alguém, por uma criatura tão perfeita, tão inteligente, tão maravilhosa como é um anjo, reconhecer uma impossibilidade sequer, foi uma prova. E Lúcifer, que era dos anjos com São Miguel os mais perfeitos, São Miguel ainda era mais perfeito que Lúcifer, muito provavelmente, Lúcifer era um degrau a menos que São Miguel. Lúcifer se recusa a reconhecer a necessidade de Deus para ver a Deus. Ele achava que com as suas próprias forças, e isso é o que o mais comum dos teólogos pensa que seja a causa da queda deles, ele não é capaz de reconhecer a necessidade de Deus. Vê a semelhança com o homem moderno. Vê que é o mesmo eco do mundo moderno, que não se dobra a Deus, que recusa a lei de Deus, que questiona a lei de Deus. Pois bem, Lúcifer diz: não preciso de Deus para ver a Deus. Ora, ele era um nada comparado a Deus. Deus está acima do ser, Deus que criou a existência. Às vezes a gente pensa, né? Isso é uma coisa que dá até um nó na cabeça.
Deus não só criou as coisas que existem, mas Deus criou a própria existência. Deus não existe no sentido como nós existimos. Deus é. Isso depassa a nossa capacidade de pensar. A grandeza de Deus. A grandeza de Deus nos depassa. Um anjo não é absolutamente nada, por mais perfeito que seja em comparação a Deus. E Deus chamou os anjos a tê-lo por toda a eternidade. Pois bem, Lúcifer foi o primeiro a dizer: eu não preciso de Deus. Não preciso. E São Miguel imediatamente, e Miguel significa em latim quis ut Deus, significa quem como Deus, ele vai gritar, ele vai se apresentar diante de Lúcifer, que se transforma em, bem, a iconografia pinta Lúcifer como um dragão. É moderno pintar o demônio com formas humanas. Normalmente na Idade Média pintava o demônio como um dragão. Então ele vai se apresentar diante desse monstro, porque ele se transforma num monstro, espiritualmente falando, pelo conhecimento que ele tem de Deus, pela rejeição que ele faz disso que ele conhece. É um monstro da ordem espiritual. Um monstro é como alguém que faz uma maldade com uma criança, reconhece a inocência de uma criança e ainda faz uma maldade contra ela. Ele, reconhecendo a bondade de Deus, ele ainda tem coragem de ficar contra Deus. E São Miguel se opõe a ele. Nós podemos imaginar esse confronto que existe entre São Miguel, que diz: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Nós não somos nada. Nós não somos nada. E aí tem essa grande batalha no céu, que diz a Escritura, não é? Nosso Senhor fala: eu vi Lúcifer caindo do céu como um raio, e Deus precipita no inferno Satanás e seus anjos que se revoltaram contra Deus. Então, pecado de revolta. E ele vai, só que Deus permite, Deus que não se arrepende dos seus dons, Deus permite que ele ainda exista, porque ele vai ser circunstância, e isso ele vai se arrepender por toda a eternidade de ter sido circunstância da maior e mais maravilhosa obra de Deus, que nós vamos contemplar nesses 3 dias, que é a obra da redenção. Ele vai se arrepender amargamente de ter permitido a Deus de se manifestar de uma maneira que, sem o pecado, nós poderíamos imaginar como que Deus poderia fazer. Porque é por causa do pecado que Deus vai se apresentar como a misericórdia infinita. A misericórdia infinita. E Deus odiando, e o demônio odiando a Deus, detestando a Deus, não poderia suportar isso. Se ele pensasse que isso poderia ser feito, ele jamais teria feito o homem pecar. Porque a derrota dele, a humilhação que ele vai sofrer por toda a eternidade, de se lembrar que ele foi a circunstância pela qual Deus usou para se encarnar e demonstrar aos homens o quanto ele os ama, isso é um tormento eterno para Satanás no inferno. Eterno, eterno, eterno. Ele não pode suportar. Pois bem, então o pecado da desobediência, os homens, Adão e Eva, não prestam a Deus essa homenagem de obediência. Se nós pudéssemos imaginar Deus, que é a bondade infinita, ninguém suporta uma traição, por menor que seja. Ninguém suporta. Imagina Deus que tinha preparado todo o Éden com tanto amor, a quantidade de flores, a quantidade de animais, a quantidade de Deus que tinha feito Eva para Adão, tão bela, tão boa, e Adão e Eva ter coragem de acreditar num animal maldito que disse assim: ele não quer que vocês comam desse fruto, porque senão vocês vão ficar como eles, como ele. Você já imaginou isso? Que desconfiança! Uma traição unida a uma desconfiança. Eles desconfiaram de Deus. Pois bem, Deus tem uma justiça vindicativa perfeita. Isso nós vamos lembrar na Sexta-feira Santa. Deus tem uma justiça vindicativa perfeita.
E a justiça vindicativa de Deus se levanta e exige que uma reparação seja feita. Que uma reparação seja feita. O pecado é algo gravíssimo. É algo gravíssimo. Se Deus pudesse morrer, disse Santo Afonso Maria de Ligório, o pecado mataria Deus. De tão grande que a rejeição de Deus que o homem demonstra quando ele peca. Pois bem, meus caros fiéis, nós iniciamos então esse período, o período mais belo, mais lindo, mais grandioso da história da criação. O Filho de Deus, hoje, não é na quarta-feira, nós estamos lendo os 4 evangelistas, os 4, eles contam a paixão, segundo o que viram, segundo o que ouviram o testemunho. São Lucas, muito provavelmente o evangelho dele, ele ouve a narração de Nossa Senhora, não é? Então, nós ouvimos de São Marcos ontem, de São Mateus domingo passado e sábado, finalmente nós ouviremos a narração de São João, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, na quarta-feira, iniciemos com o nosso espírito, peçamos à Santíssima Virgem a graça de bem aproveitar essa Semana Santa, esse trido. No início da igreja, no início da cristandade, os católicos não saíam de dentro da igreja durante 3 dias. Eles não comiam, eles não bebiam praticamente, eles ficavam dentro da igreja em oração dia e noite, lembrando desses grandes mistérios, lembrando nós não podemos imaginar o que seria a nossa vida sem esses dias. Nós que não aguentamos uma dor de cabeça, nós que não aguentamos uma dor de dente, o que poderia ser sofrer eternamente no inferno, se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo nos ter resgatado de lá. Então que Nossa Senhora coloque em nossos corações já desde hoje. Hoje nosso Senhor vai ser traído. É na quarta-feira que acontece a traição, um mistério da iniquidade, mais uma vez. Aonde pode ir o homem sem a graça? Nós deveríamos tremer de pavor de não estar em estado de graça. Se nós soubéssemos a sutilidade, se nós soubéssemos a susceptibilidade que alguém está sem a graça de Deus. Nós assistimos na televisão, nós não, graças a Deus, nós assistimos televisão, mas se passa na televisão, todo mundo sabe, sai nos jornais, crimes pavorosos, os mais horrorosos. O ano passado, o ano retrasado, quantas vezes se entraram em escolas, mataram crianças, fizeram não sei o quê. Isso é o homem sem a graça de Deus? Isso é o homem sem a graça de Jesus Cristo? Isso absolutamente não deve surpreender um católico? Cada um dos senhores é capaz de fazer o que aquela pessoa fez? Pode ter certeza. Isso é doutrina católica. Santo Agostinho fala: todo pecado que um homem comete, o outro pode cometer. O que impede você de ter essas tentações, o que impede você de fazer isso, é o sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz e que por algum momento você entrou em contato com ele, que te freou. São Francisco de Assis, certa vez, estava na rua com o irmão Leão e passa um prisioneiro para ser condenado à morte. E ele começa a chorar. E o irmão diz: por que o senhor está chorando, Pai Francisco? E ele diz: eu estou chorando porque se não fosse a graça de Jesus Cristo, eu tinha feito crimes piores do que aquele que está indo morrer ali. Crimes piores. Nós não podemos imaginar mais uma vez a susceptibilidade. E nós vemos hoje como que pode
um discípulo, um dos 12, que nosso Senhor escolhe, que testemunhou tantas vezes a bondade de Jesus, quantas vezes Judas testemunhou a bondade de nosso Senhor, esteve com ele, comeu com ele, ouviu ele, tocou nele certamente. Judas ter coragem de vender nosso Senhor por 30 moedas de prata para um bando de homens horrorosos, homens sem nenhuma moral, homens perversos, que eram aqueles homens que estavam na sinagoga. Vender, trair nosso Senhor. Mas ele pensa que eles poderiam pensar eles poderiam pensar que eles estavam armando uma emboscada para nosso Senhor. Mas na verdade não. Tinha chegado a hora. Nós lemos nesses evangelhos que antecederam a Semana Santa, nosso Senhor frequentemente desaparecendo dos olhos dos hebreus, passando no meio deles sem que eles percebessem. Nós lemos, e eles buscavam apedrejar Jesus, mas Jesus desaparecia diante dos olhos deles, porque não tinha chegado a hora. Porque Jesus queria mostrar claramente que ninguém tirava a vida dele. Ele dava a vida dele. Ele disponibilizava a vida dele para ser destruída em sacrifício. Era algo que se relacionava entre o coração de Jesus e o coração da Santíssima Trindade. Era algo entre o coração de Jesus e a Santíssima Trindade. Os homens não estavam para nada, só para fazer essa obra, esse crime maldito, terrível, que foi o deicídio, para pecarem mais ainda. Mas a grande obra que ia se fazer, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, era nos salvar, era nos substituir, e da parte de Deus era transformar Jesus Cristo no maior herói da história. Que é isso que vai acontecer? Nós poderíamos nos perguntar por que Deus permitiu que Jesus sofresse tanto? Porque Deus queria transformar Jesus em um herói incomparável. Deus queria mostrar e revelar ao homem o quanto o coração dele o ama. Fazendo o quê? O que o coração de Jesus vai manifestar nesses 3 dias? Nós lemos aí no introito da missa: Dominus Jesus Christus, obediens, factus est obediens, usque ad mortem autem crucis. O Senhor Jesus Cristo será obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que se passará nesses 3 dias. Nosso Senhor sabia de cada detalhe da sua paixão, desde o primeiro momento da sua concepção no seio de Maria, e Ele aceita. Nada vai surpreender nosso Senhor. Nada vai surpreender nosso Senhor. O que tem de maior, o que vai ter de maior nesses 3 dias? De mais maravilhoso nesses 3 dias? O antagonismo com Éden. Enquanto Adão e Eva e toda a humanidade se precipitam na desobediência a Deus, o Verbo encarnado, nesses 3 dias, não vai cessar de obedecer. Ele sabe que cada detalhe da paixão foi exigido pela justiça de Deus, e ele vai abraçar com uma caridade infinita cada detalhe da paixão. Quando o cravo entrar na mão dele, ele vai amar aquele cravo. Para nós ultrapassa essa concepção. Mas ele vai amar por quê, sobretudo? Ele vai amar, sobretudo, porque Deus tinha pedido isso dele. E ele tinha tanto zelo pela glória de Deus, ele tinha tanto zelo e tanto desejo de reparar, porque só sabe o que é o pecado quem vê a Deus. Se nós não conhecemos a pessoa que é ofendida, nós não somos capazes de julgar o quão grave é o crime daquele que ofende. Se nós não sabemos
quem é que foi ofendido, nós não somos capazes de contabilizar o pecado do que ofende. Ora, Jesus Cristo diz: só eu vi o Pai. Então, imagina o que é para Jesus Cristo o pecado. Imagina o que para Jesus Cristo é. Imagina a necessidade e a sede que nosso Senhor Jesus Cristo tem de fazer algo por Deus para reparar a lesão que a glória externa de Deus sofreu com o pecado. Então Jesus Cristo Ele quer esses 3 dias, Ele sente ânsia de ser flagelado, para mostrar o quanto Ele ama a Deus, e para assim, por esta obediência redentora, como dizem os tomistas, o que nos salvou foi a obediência de Jesus Cristo, que se sobrepôs à nossa desobediência, que entrou na frente da nossa desobediência, que nos salvou. Então peçamos a Nossa Senhora que nos dê uma grande devoção, a maior de todas as devoções, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos muito devotos, amemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Entremos a partir de hoje, depois da missa, a partir de amanhã, né? Amanhã a igreja tem a grande cerimônia, não é? Os bispos fazem a missa dos santos óleos, consagram. Que emoção é essa missa? Espero que um dia os senhores consigam assistir a missa no rito tradicional, a missa dos santos óleos. Que emoção ver os padres, 50, 30, 40 padres lá na França nós vimos, se ajoelhando 3 vezes diante dos santos óleos e cantando Ave Santum Crisma, dizendo Ave, ó Santo Crisma, Ave, Oleum Infirmorum. Quer dizer, saudando o preço, saudando o prêmio do sangue derramado de Jesus Cristo. Eles vão se ajoelhar diante do óleo que vai ser passado na testa do enfermo no momento da sua morte, no momento que ele está combatendo contra o demônio para salvá-lo. Ele vai se ajoelhar diante daquele óleo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Que comovente que é ver a missa dos santos óleos, ver o bispo consagrando esses 3 óleos, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos. Que emoção, que comovente. Que comovente. Tudo por causa da paixão de Jesus. Tudo por causa da paixão de Jesus. O coração perfurado de Nosso Senhor no Calvário, a morte de Nosso Senhor no Calvário, é nosso tudo, é nossa vida. É a causa pela qual Deus não aniquila o homem no primeiro momento do seu pecado. E é a causa pela qual todas as graças nos vêm da parte de Deus. O coração de Jesus imolado no altar. Então entremos nesses 3 dias com muita devoção. Lembremos de como os nossos antepassados faziam, não é? Nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, como faziam a Semana Santa, não é? Como viviam a Sexta-feira Santa, não falavam alto, não brigavam, não conversavam, se vestiam de maneira muito discreta, se mostravam enlutados pela morte de Nosso Senhor e pelas dores de Nossa Senhora, que nós não somos protestantes, não é? Os protestantes acham que nós só fomos remidos pelo sangue de Jesus, mas a doutrina católica ensina que nós somos remidos pelo sangue de Jesus e pelas dores de Maria Santíssima. Não que o sangue de Jesus fosse insuficiente, mas porque Deus decretou que tinha que ser assim. Não é? Então, Nosso Senhor disse a Santa Maria Madalena, Nosso Senhor disse àqueles que queriam matar a Santa Maria Madalena, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós devemos falar com nós mesmos nesses dias, quem não tem pecado, que não se comova. Quem não tem pecado, que não se comova, porque Jesus Cristo foi morto por sua causa. Por sua causa.
essa é a verdade. Querendo ou não, essa é a verdade. E querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você será defrontado diante do tribunal de Deus. E o que contará vai ser a sua devoção a esse sangue preciosíssimo. Se você foi devoto desse sangue preciosíssimo, se você teve na sua alma, se você teve pintado na sua alma o sangue de Jesus Cristo, pela sua devoção a Ele, assim como os hebreus, lembrem-se quando o anjo exterminador passa pelo Egito, e as casas onde estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, o anjo não entrava. Deus vai julgar as almas segundo o sangue de Jesus. Nas almas que morrerem marcadas pela graça, que é o sangue de Jesus Cristo, serão salvas. As que não forem, serão precipitadas no inferno para sempre. É assim que funciona. Essa é a nossa história. Então, que esses dias eu desejo aos senhores dias de muita graça. Dias de muita graça. Vão até a paixão de Jesus, vão até esses mistérios da paixão de Jesus, esqueçam por esses 3 dias as coisas do mundo, esqueçam, deem um basta, 3 dias, quinta, sexta noite, sábado durante o dia, pensem na cruz de Jesus, pensem na necessidade que os senhores têm de parar de pecar, peçam a Jesus ajuda, porque o título de Salvador que nosso Senhor Jesus Cristo tem não se limita ao fato de ter pagado as nossas dívidas, mas nosso Senhor é nosso Salvador, porque, Padre, eu não consigo parar de pecar, Padre, eu não consigo me corrigir desse defeito. Jesus sabia que você não conseguia, Jesus sabia. Isso não assusta Jesus. O que assusta Jesus é você não recorrer a Ele pela penitência, pela comunhão, para que Ele seja a sua força. Ele é o seu Salvador. Ele não te ama apesar da sua eu não consigo parar de pecar. Ele te ama justamente por isso, porque Ele sabe, é normal não parar de pecar. Se alguém é santo é porque está embriagado de Jesus Cristo, está embriagado, como diz a alma de Cristo, sangue de Cristo, embriagai-me. Porque nós precisamos estar embriagados, ensopados do sangue de Jesus, para que o anjo exterminador não entre em contato conosco, não nos perturbe. Então, passemos esses 3 dias, talvez é a última Semana Santa da sua vida, talvez é a última Semana Santa da sua vida. Aproveite, peça a Jesus na Sexta-feira Santa, Jesus, que o vosso sangue não seja inútil para mim, que o vosso sangue tenha me salvado. Peça a Nossa Senhora que as vossas lágrimas não tenham sido inúteis para mim. Por favor, me ajuda a parar de pecar, me faça levar uma vida santa, humilde e mortificada. Realize em mim, apesar de mim mesmo, a obra da vossa redenção, que não se resume em salvar nossa alma, mas resume em me santificar. Se eu não fui santo daqui para trás, não interessa. O santo não é aquele que começa bem, o santo é aquele que termina bem. Então, daqui para frente, uma vida de santidade que vem do sangue de Jesus Cristo na cruz. Façamos isso, meus caros filhos. Façamos isso. E agora vamos renovar esse sacrifício, não é? Vamos renovar o sacrifício da cruz no altar, em que Jesus Cristo se fará presente, como faz todos os dias. E amanhã nós começamos esse trido contemplando essa grande obra de amor. Jesus Cristo, antes de morrer, vai deixar a sua esposa, que é a igreja, não bens perecíveis. Ele não vai deixar a sua esposa, que é a igreja, bens que as traças comem. Ele vai deixar como herança a sua própria vida para ela. E nós somos a igreja, nossas almas são esposas de Jesus Cristo. Ele deixou para nós, como testamento antes de morrer, a sua vida, para ser oferecida à Santíssima Trindade pelo ministério dos sacerdotes que ele vai instituir amanhã. Comovente é a cerimônia de amanhã. Então vamos oferecer, já que nós podemos, a vida de Jesus, a Santíssima Trindade, o sacrifício de Jesus
que se realizará no altar, fonte de toda a graça. Muita devoção à Santa Missa, fonte de toda a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.